Olá, gente boa e querida. Graças a Deus estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, estamos concluindo aí essa semana. Já estamos hoje no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João. E cada capítulo que passa, cada pílula que se toma é um conhecimento, é uma revelação a mais, é uma bondade de Deus a mais. Na verdade, esses 10, 15, 18, 20 minutos que se tira aqui por dia para ler a Palavra de Deus é muito pouco. Aliás, não leia apenas, tá? Mas que você medite nela e você possa se deixar levar, influenciar pelo Espírito, pela Palavra, porque o que dá sentido às Escrituras é o Espírito. E esse Espírito, ele é presente, que é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. Jesus dá sentido a toda a Escritura. Sem Jesus não teria absolutamente nada. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por Jesus, o teu Filho, pelo Espírito que nos ajuda e nos auxilia na interpretação da tua palavra. Vem nos alimentar através dela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço por isso. Amém. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te digo que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. E Nicodemos foi de noite, por quê? Ele não queria ser visto, ele não queria... O cara era membro do Sinédrio, da Suprema Corte, ele não queria ser visto, né? Só que ele já chega lá e dizendo: Senhor, eu sei que Deus está contigo, porque se ele não tivesse, ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes. O diabo não faz esses sinais, tem que Deus estar com a pessoa para acontecer isso. E aí Jesus vem: olha, é preciso nascer de novo, meu filho, é preciso dar vazão para que um novo homem seja recriado, uma nova criatura seja gerada, um novo ser possa transbordar de dentro. É preciso isso, rapaz. E ele falou: como é que a gente vai nascer de novo? Vai entrar na barriga da mãe pela segunda vez? Ele falou: não, filho, é nascer da água e do Espírito. É deixar que o Espírito inunde a sua vida, seja transformado. E pela água da palavra você vai sendo purificado. Ele falou: rapaz, tu é mestre em Israel, tu não entende essas coisas? Como que você não entende essas coisas? Você é mestre, camarada. Se eu estou falando de coisas terrestres e você não entende, como é que você vai acreditar se eu começar a falar das coisas celestiais? O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele sempre tem liberdade para agir. E Deus tem liberdade para fazer recriar de dentro do homem um novo ser, uma nova criatura. E aí Nicodemos fica ali sem saber nada e Jesus manda outra nele. Falou: olha, meu amigo,
ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. Ele falou, ó, ninguém subiu, mas como é que ele estava dizendo que subiu se ele ainda estava aqui? Aliás, ele disse, a saber, o Filho do Homem que está no céu, mas Jesus ainda estava aqui. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, porque aquela serpente foi levantada porque, por causa da desobediência do povo, surgiram serpentes no deserto, começou a matar o povo, picando o povo. E aí Moisés clama a Deus, falou, ergue uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a imagem daquela serpente, mesmo picado, ele será sarado. E assim Moisés fez, e assim foi, o povo foi salvo. E aquele que olhar para Jesus, que foi aquele que sugou para si o veneno do pecado, ergue-se e é pendurado na cruz, e todo aquele que olhar para Jesus, ele será salvo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. É novidade para você que os homens amam mais as trevas do que a luz? Que os homens amam mais a mentira do que a verdade? Não é novidade, os homens amam mais as trevas do que a luz. Eu estava comentando com alguém hoje, e eu almoçando, e ele falou sobre os vídeos que eu estou fazendo, o canal. Falou, mas você tem poucos inscritos. Eu falei, por que isso não dá ibope? As pessoas não querem isso. A simplicidade de ler o evangelho ninguém quer. As pessoas não querem isso. Se eu estivesse fazendo qualquer um outro vídeo de piadas ou de qualquer uma outra coisa que fizesse as pessoas rirem, com certeza eu teria milhões de pessoas inscritos, ou falando mal da vida dos outros. Mas as pessoas sempre amam mais as trevas do que a luz. Sempre. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Aí fala, olha, o homem que você está dando testemunho aí, o Jesus, o Cristo, ele está batizando e as pessoas estão indo para lá. Ele, gente, minha missão está cumprida. Eu já tinha dado testemunho para vocês de que eu não sou o Cristo. Eu só vim como precursor dele. Porque quem tem a noiva é o noivo. Eu sou só o amigo do noivo. Eu só estou aqui para servir, para auxiliar, só isso. Mas o dono da noiva é ele. Ele é que é o noivo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho, todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui é testemunho de João sobre Jesus. Ele disse: o meu gozo está completo, a minha satisfação está cumprida, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é? Eu sei que não vão dar ouvido à sua mensagem, também como não deram a minha, mas aquele que crê em Cristo Jesus terá a vida eterna. E é isso que aconteceu na sua vida, meu irmão. Você creu e por isso você tem vida eterna em Cristo Jesus. Não porque você cumpre uma cartilha, não porque você é bonzinho, não porque você endireitou os seus caminhos e está vivendo perfeitinho. Não. É porque Jesus amou a você primeiro. Basta que você creia nesse sacrifício que ele fez. E é o suficiente para que você tenha vida eterna. Que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui na segunda-feira. Um bom final de semana a todos vocês. Até lá.